Bom dia, amiga. Nosso assunto hoje é o doce sabor da conquista, né? Em todos os tempos, nós vemos os homens com essa sede de conquistar, né? Tá na veia da gente essa coisa de querer conquistar, de querer possuir, de querer ganhar, de querer estar alcançando novas coisas. Eu acho isso positivo demais, muito bom. Mas eu quero falar de um tipo de conquista que está à nossa disposição e que tem um respaldo na palavra de Deus muito interessante. Está registrado lá em Josué, capítulo 1 e versículo 9, que diz assim: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra de Deus que foi dita a Josué é uma palavra que consola o coração da gente, né? Nas nossas conquistas, nas coisas que a gente quer conquistar para a nossa vida. E nós aprendemos na Bíblia que há dois tipos de conquista básico, né? Dois tipos de conquista que nós devemos realmente correr atrás, porque precisamos e também porque está à nossa disposição. E se está à nossa disposição, por que não conquistar, né? Mas a primeira delas é a conquista das bênçãos espirituais. Deus colocou à nossa disposição, através da morte de Jesus na cruz, que conquistou não apenas a nossa salvação, mas muito mais do que a gente possa imaginar, foi conquistado na cruz do Calvário. Ele coloca à nossa disposição toda a sorte de bênçãos espirituais. Efésios, quero ler mais um versículo aqui com você. Em Efésios, capítulo 1 e versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, através de Jesus, nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. E Deus nos abençoa, tem prazer em nos abençoar com as bênçãos de cunho espiritual. As bênçãos espirituais, elas são aquelas bênçãos que, claro, fazem bem para nós aqui durante a nossa vida, mas são bênçãos que têm valor eterno, que ela não fica só nesse âmbito aqui, mas tem valor eterno, tem valor diante de Deus e até um valor de galardão, de recompensa, que um dia nós receberemos diante do Senhor. E Deus tem colocado à nossa disposição todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Por Cristo Jesus elas foram conquistadas e estão à nossa disposição. Tudo aquilo que você puder levar para a eternidade, que tem valor eterno. E essas bênçãos, elas são conquistadas através da oração. Na persistência em orar, e buscar de Deus algo que você necessite para a sua vida espiritual, como, por exemplo, a salvação ou a conservação dela, porque nós não cremos em predestinação, então nós sabemos que a salvação é algo que a gente recebe, conquista, mas tem que ser preservado. E muitas vezes o inimigo vem lutar para nos desviar do nosso objetivo, que é a salvação da nossa alma, ao final do nosso caminho aqui nessa vida, nessa terra. E nós precisamos estar em atitude de alerta, de vigilância contra as astutas ciladas do diabo, como diz a Bíblia, para que nós sejamos então vencedoras. E lá em Efésios também no capítulo 6, versículo 10 em diante, fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais nos lugares celestiais, potestades do mal, ou seja, demônios que querem nos afastar do Senhor. Então nós precisamos aprender a guerrear para conquistar as bênçãos espirituais todas que Deus, através de Cristo Jesus, nos concedeu e estão à nossa disposição. O que são bênçãos espirituais? São todas aquelas que têm valor eterno diante de Deus. Todas aquelas que vão beneficiar você nessa vida e também vão lhe conceder um galardão na vida futura. Essas são as bênçãos espirituais. O outro tipo de bênção que a gente vê respaldado na Bíblia é a conquista das bênçãos materiais. Claro que lá no céu,
depois que a gente morrer, ninguém vai precisar de casa, ninguém vai precisar de carro, ninguém vai precisar de escola, ninguém vai precisar de emprego, ninguém vai precisar de uma bela casa, né, de uma mansão ou de um tetinho para morar, roupa. Ninguém vai precisar dessas coisas. Essas coisas são condicionadas à nossa vida material. E a Bíblia não condena que nós busquemos os benefícios que nós podemos ter nessa vida. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra de Deus diz, Jesus Cristo disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que são as bênçãos espirituais que eu acabei de falar. E as demais coisas, que são as bênçãos materiais, vos serão acrescentadas. Então não é pecado você desejar as bênçãos materiais. Porém, nós não podemos fazer de Deus o nosso banco, né? Eu preciso de dinheiro, Deus manda dinheiro. Eu preciso de uma casa, Deus manda uma casa, manda um carro. Quando a vida da gente começa a girar em torno das coisas materiais, Deus perde o prazer de nos abençoar. Entendeu? Porque Deus tem prazer em nos abençoar, desde que nós não invertamos a ordem. Como diz lá em Mateus 6,33, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro nós temos que ter consciência que essa vida é passageira e a vida que vem é eterna. Então nós devemos buscar em primeiro lugar aquilo que é eterno. E todas as outras coisas são secundárias. Podemos buscar? Sim. Podemos correr atrás? Sim. Mas elas não devem ser prioridade na nossa vida. Porque quando elas são prioridade na nossa vida, a gente coloca as coisas materiais em primeiro lugar e as espirituais em segundo lugar. E não é essa a ordem bíblica. A ordem bíblica é que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não há pecado nenhum em ter uma belíssima casa, 3, 4, 5, 6 carros na garagem, sabe? Uma casa no campo, uma fazenda, o que você puder conquistar aqui nessa terra. Deus tem prazer em te abençoar, porque para onde você vai essas coisas são irrelevantes, né? Não dá nem para botar nada disso no caixão. Aliás, ninguém quer colocar, né? Até o dinheirinho que a gente larga para cá, o povo faz questão de tirar e dividir entre si, porque não vai mais precisar disso. Mal coloca uma roupinha na gente para ir no caixão bonitinho. Então, não tem necessidade de nada disso aonde nós vamos. A ideia é ter isso aqui. Então, Deus tem prazer em nos abençoar aqui, desde que nós não fiquemos vendo Deus como um banco, onde todo o dinheiro, toda a riqueza está lá em cima, e nos esqueçamos de buscar a verdadeira necessidade nossa, do nosso espírito, da nossa alma, e não do nosso corpo, né? Nosso corpo quer apenas as coisas materiais, mas o nosso espírito, ele quer as coisas espirituais. Então, nós devemos satisfazer primeiro a necessidade espiritual. Se nós entendemos esse princípio da palavra de Deus, nos resta conquistar. Fazer como Deus disse para Josué. Josué, não precisa ficar com medo. Deus estava falando ali para Josué da terra prometida, a terra, pedaço de chão mesmo. O povo tinha atravessado o Rio Jordão e ia conquistar a terra. Pedaço de terra para construir as suas casas, plantar as suas vinhas, as suas plantações, criar seu gado, era coisa material. E Deus falou para ele, vai Josué, vai porque eu estou com você. Aonde você for, eu vou com você, você vai conquistar essa terra e você vai ser próspero nela. Você e todo o povo, todo o meu povo. E Deus quer fazer a mesma coisa conosco. Deus quer nos abençoar com toda a bênção que Ele tem para nós nessa terra. Claro que Deus não está garantindo para ninguém que a gente vai ser rico, podre de rico, porque existe uma diferença, viu gente, em ser rico e ser abençoado. Tem muito rico que não é abençoado e tem muito abençoado que não é rico. Qual é a diferença? A diferença é que a riqueza ela pode acabar, né? A gente vê algumas pessoas aí que estavam no ranking dos mais ricos do mundo e que hoje em dia estão amargando a viver uma vida aí de classe média. Né? A gente só acompanhar que você vê pessoas que antes eram e hoje não é mais. Por quê? Porque eram apenas ricos. Mas você vê o abençoado, olha o abençoado. O abençoado é aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e deixa Deus acrescentar
aquilo que ele quiser. Mostra o seu desejo. Senhor, eu quero ter uma casa. Senhor, eu quero ter um carro. Ele vai mostrando o seu desejo e Deus vai abençoando de acordo com a sua soberana vontade, porque Deus sabe das nossas necessidades. E a pessoa abençoada é aquela pessoa que entra ano, sai ano, a vida dela está ali. Ela pode não estar no ranking das mais ricas do mundo, mas ela também não passa fome, ela não passa necessidade, tem sempre uma roupa bonita para vestir, tem o seu carrinho ou a sua condução, tem a sua casinha própria, que se você não tem, pode pedir, que eu acho que todo crente tem esse direito de ter uma casa própria, tem a sua vidinha, tem até dinheirinho para viajar, a vidinha dele é uma vida boa. É uma vida equilibrada, porque é uma vida abençoada. O que ele precisa, ele pede ao Senhor, o Senhor concede de acordo com a sua vontade. E de acordo com a sinceridade do coração, Deus vai abrindo as portas e abençoando cada vez mais. Esse é o nosso Deus, quando nós sabemos fazer a coisa certa. Quando nós reconhecemos esse princípio, quando nós aprendemos este princípio da palavra de Deus, pronto. Achamos o mapa da mina, Deus terá prazer em nos abençoar e nós seremos abençoados com todas as bênçãos espirituais e também com as bênçãos materiais. Que Deus te abençoe, querida. Que esse princípio seja claro para você. Não adianta procurar 3, 4, 5 empregos, mandar o marido trabalhar, fazer hora extra, não adianta nada disso. Sem a bênção de Deus, é como receber o salário num saco furado. Mas se você buscar em primeiro lugar, vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, creia, todos os desejos do seu coração e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo esclareça para você essa verdade bíblica maravilhosa. Amém.